E aí, galerinha, tudo bem? Bora lá? Continuando aqui então a fontes energéticas, dessa vez da parte certa até, hein? Duas vezes da primeira parte de petróleo, né? Enfim, bora lá então, ó. Carvão mineral. O carvão mineral, ele vai ser a segunda fonte energética, né, mais utilizada no mundo. Então, somos dependentes de petróleo e também de carvão mineral, beleza? Aqui a gente tem um esqueminha para demonstrar como o carvão mineral é formado. O carvão mineral ele é nada mais, nada menos que você pegar uma árvore, colocar ela no solo, soterrá-la, né, e fazer ela passar pelo processo de fossilização. Ou seja, o carvão mineral ele é uma árvore fossilizada, tá? Tem milhões de anos, portanto. Acontece que, dependendo de qual a profundidade que essa árvore foi soterrada, ela vai ter uma diferença da pureza, da concentração de carbono. Quanto mais carbono, melhor ela vai queimar, tá? Ele, né? O carvão mineral. Então, isso vai criar essas diferenças, ou seja, a gente tem a turfa, o lignito, a hulha e o antracito, né? Você bem pode ver aqui, a turfa vai ser o mais superficial, né? O lignito um pouco mais, o antracito vai ser o mais profundo de todos, tá? Ou seja, essa composição vai trazer então mais pureza pro antracito. O antracito então vai ser o mais raro de todos. Então, ó, turfalinhito, hulha antracito. Beleza? O antracito é esse aqui, ó, o mais bonitão, né? Só que o problema esse aí é o antracito, ó. O problema é, o antracito, ele devido ao seu elevadíssimo grau de pureza de carbono, ele vai ser um tanto quanto raro, né? A hulha, de outra forma, ela é bastante abundante, tá? Então, ó, até coloquei aqui, ó, turfa e hulha são os mais abundantes. Tanto é que hulha é utilizada como sinônimo, né, para carvão mineral, beleza? A gente tem então o antracito ó, com 90% de carbono, né? Da hulha não é tão ruim também, ó, 80%, né? Mas o antracito, então, ele vai ser mais caro que a hulha, só que ele vai ser bastante raro, né? É, beleza. Aqui no Brasil, a gente tem pequenas reservas, né? Por isso que a gente quase nunca comenta nada sobre carvão mineral no Brasil, porque é um tanto quanto raro, né? Então você pode ver uma manchinha aqui no sul de São Paulo, né? Passando aqui pelo Paraná, e as maiores reservas, né? Os principais pontos de extração estarão em Santa Catarina, beleza? Depois a gente tem no Rio Grande do Sul. E isso principalmente devido à qualidade. O carvão mineral que está presente em São Paulo, no Paraná, ele não vai ter uma qualidade assim tão boa. Por exemplo, para quem gosta de futebol, sabe muito bem que o símbolo do Criciúma, do time, da cidade de Criciúma, são os carrinhos, né? Que é exatamente uma referência daqueles carrinhos de mineração para extração de carvão mineral, tá? Uma coisa que chama atenção é a seguinte: essas regiões aí, principalmente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, elas serão regiões com produção de energia elétrica através do carvão mineral. Mas como assim? Pô, pega carvão mineral, põe fogo, ele aquece a água vira vapor que vai girar uma turbina. E aí você produz energia. Uma coisa que chama bastante atenção é que a gente não fala mais em crise energética no Brasil, né, apagões e coisas do tipo. Né? O que ocorreu? Ocorreu o seguinte, eles criaram, né, o governo do Lula criou um sistema de produção termoelétrica. É por isso exatamente que quando nós temos grandes períodos com pouca chuva, a energia acaba ficando mais cara. Por quê? Porque a gente teve que ligar as termoelétricas, né? Então elas funcionam, cobrem aí, digamos, esse buraco que seria gerado pela hidroeletricidade,
mas ela é mais cara também para o funcionamento, né? Mais cara, polui mais e assim por diante, beleza? O grande problema do carvão mineral é exatamente os países que mais produzem e mais consomem o carvão mineral. Então, olha, a China, Estados Unidos, Índia, né? A gente tem na China a maior produção industrial do mundo e a maior população. Nos Estados Unidos, né? O país que mais consome energia do nosso planeta. A Índia, segunda maior população do mundo, que está para alcançar a primeira posição. Ou seja, a quantidade de poluentes emitidos pelo carvão mineral, além de serem elevadas, a gente tem também grandes populações que são dependentes, portanto, do carvão mineral. Beleza? E daí a gente vai para o gás natural. O gás natural é responsável, então, por 20,9% da energia mundial. Faço aqui de novo para vocês aquela ressalva. Não decora esse número exatamente, porque isso tem mudança, tem alterações, né? Sempre, então, guarda aí mais ou menos 20% da energia mundial é do gás natural. Entre os não renováveis, ele é o mais indicado para se utilizar. Por quê? Porque ele vai poluir muito pouco quando você utiliza ele. Principalmente se você for comparar com carvão mineral, né? A quantidade de poluentes, de fuligem que o gás natural vai produzir é muito pequena, né? Por isso também a gente tem expansão do consumo do gás natural no mundo. Bora lá então, ó. Como que você acha o gás natural? O gás natural quase sempre ele está associado ao petróleo. Você bem pode ver, o óleo aqui, ó, é petróleo, né? E daí como é que se faz para se extrair isso? Bom, você acaba na maioria das vezes, né, extraindo petróleo e extraindo o gás junto. Mas aí para que você consiga mesmo extrair, o que você faz, né? Tipo assim, ó, esse aqui, o não associado, seria principalmente uma área de extração só de gás. O petróleo ele é mais interessante, né? Dá mais grana, principalmente devido aos vários usos que nós teremos. Mas quando você quer extrair, o que se faz? Você então vai bombear nitrogênio aqui, né? E por que o nitrogênio? Porque o nitrogênio ele vai se misturar muito pouco aqui com essa mistura, né? E você consegue então extrair ele facilmente. E daí você coloca então uma bomba para retirar o gás natural, né? E por que você vai introduzir aqui o nitrogênio? O nitrogênio ele vai ocupar o espaço do gás natural e também vai manter o petróleo aqui embaixo, né? Porque se você não faz isso aqui tudo poderia desmoronar, né? Mas eu quero tirar o petróleo também. O que você faz? Uma bomba até aqui embaixo, beleza? Aqui no Brasil, né, os pontos interessantes para a gente salientar são exatamente o gasoduto Bolívia-Brasil, né, ou Brasil-Bolívia, pode chamar como quiser, né, que originalmente chegava aqui, era para trazer para São Paulo principalmente, né, mas também se traz aqui para o sul, por quê? Principalmente porque na região sul é muito mais frio, para você manter aquecimento de casas, mesmo que sejam poucas que tenham, mas, por exemplo, para chuveiro, né, para condomínios, prédios e tudo mais, vale muito a pena. E nós estamos passando por um grande processo de ampliação de gasodutos aqui no Brasil, e principalmente devido à descoberta, né, de gás natural aqui no pré-sal. Então a gente vai ter cada vez mais extração de gás natural aqui, e é lógico que isso pode vir a ajudar, por exemplo, nas nossas indústrias, né? Nós temos aí ramais, então, que estão em operação, alguns em estudos, outros em implantação, né? Então, portanto, a gente está tendo uma ampliação do nosso consumo, beleza? Aqui é um esqueminha só para a gente ver como que Marília seria afetada, né? Marília, então, está nos planos aqui de expansão do gasoduto, beleza? Esse gasoduto é gás da Bolívia? Bom, mas a gente tem cada vez mais o aumento da produção de gás aqui nosso, né? Portanto, nós ficaríamos menos dependentes. Uma outra coisa que é notável é a seguinte: a Europa ela passa por um processo
de tentar substituir o uso do petróleo, mas principalmente da energia termonuclear, né? Principalmente depois do acidente de Fukushima. Portanto, o que nós notaremos? A gente vai ver principalmente a Rússia tomando lugar aí e exportando gás natural para a Europa. Eles vão consumir muito gás natural, principalmente para aquecimento, né, de casas, de água, até porque, não sei se você já parou para pensar, nas regiões mais frias, ou pelo menos durante o inverno europeu, se você não tiver um sistema de aquecimento, inclusive de aquecimento de água, a água não vai conseguir circular pelas tubulações. Tipo assim, você abre a torneira, nada, né? Então, logicamente, o consumo deles vai ser bastante elevado. Aqui, as principais reservas provadas de gás natural, né, de 2016. Ó. Primeiro lugar, Irã. Segundo, a Rússia. Terceiro, Catar. Quarto, Turcomenistão. Quinto, Estados Unidos. Sexto, Arábia Saudita e assim por diante. Né? O Brasil está numa posição bem abaixo aqui, mas isso aqui já foi muito, muito mais para baixo, né? Antes da descoberta do pré-sal. Então, ó, aqui vale a pena salientar a Rússia, que vai ser bastante dependente do petróleo, do gás natural que são extraídos, então, no seu território. Beleza? E daí a gente chega à energia nuclear ou termonuclear, né? Simplesmente a gente vai precisar, então, do desenvolvimento lá da reação nuclear, né? Da descoberta da radioatividade e principalmente desse princípio. Aqui é o exemplo do urânio, né? O que é você ter o enriquecimento do urânio? Você pega aí a rocha, tá vendo? Rocha bonitinha, né? Acho que eu tenho que mostrar para cá, que acho que fica espelhado. E aí o que você faz? Você pega ela, purifica ela, ou seja, tira as impurezas dela, e aí você obtém o urânio que sim é radioativo, né? O que vem a ser isso? Bom, isso vem a ser a capacidade, então, a radioatividade, né? A capacidade que o urânio vai ter de criar uma reação bastante forte, constantemente, né? Que aí eu coloquei a imagenzinha da Marie Curie e do Albert Einstein. Por quê? Porque ela, né, junto com o seu marido, vão acabar desenvolvendo, estudando a radioatividade. O Albert Einstein vai ser, digamos assim, um dos agentes, né, internos que, a contragosto completo, né, diz ele que foi a maior decepção da vida dele, que teve que, digamos assim, dar o primeiro passo, o passo inicial para os Estados Unidos construir, através do projeto Manhattan, né, a bomba atômica. Mas, enfim, o que vem a ser isso, então? Você pega um elemento que vai conseguir liberar tanta energia de uma vez, que pode, por exemplo, virar uma bomba, né? Uma arma atômica. E daí está essa grande questão, porque a bomba atômica, ela não só vai liberar uma imensa quantidade de energia, como ela também vai se manter em toda a região afetada. Por isso, um dos grandes problemas da produção de energia termonuclear são os acidentes, né? Isso aí é uma imagenzinha com os acidentes, né? Os maiores acidentes aí que já ocorreram, e você bem pode notar que o de Fukushima não está sinalizado aqui, né? Por quê? Porque essa imagem ela não é tão atual, mas foi a única que eu consegui achar dos acidentes. E aí você pode falar, nossa, no Tennessee, na Pensilvânia, da Pensilvânia é grande ainda, do tamanho de Chernobyl. Bom, é lógico, né, que vão ter acidentes nos Estados Unidos, porque a produção termonuclear lá é muito grande. Só que eles também vão tentar dar uma bela escondida nos acidentes, né? De Chernobyl é sim o mais famoso, e o último grande acidente, né? Esse aqui é Chernobyl, tá vendo? E hoje já pode até receber pessoas, mas elas ficam lá só durante um tempinho, né? Depois já, ó, sai vazado. O último grande acidente é o de Fukushima, né? De Fukushima, então, a gente teve a seguinte questão, tá vendo? Isso aqui é uma imagem demonstrando como que essa energia, né, nuclear, os elementos radioativos se dissiparam aqui pelo mar, né?
Você bem pode ver então, ó, que pegou aqui o Oceano Pacífico inteiro. Vou tomar um gole d'água que eu tô me engasgando aqui até. Né? Então, devido a esse último grande acidente, a gente teve um grande movimento, principalmente na Europa, para redução do uso de energia termonuclear. Né? Coloquei essa imagenzinha aqui do Homer, porque um dos maiores problemas da energia termonuclear, lógico, são os acidentes. Mas o lixo atômico também é uma coisa bastante preocupante. Se você não tivesse o lixo radioativo, né, ou seja, o que sobra lá do elemento radioativo, porque funciona da seguinte forma: eu pego lá o urânio, vai que seja, né, inicio uma reação. Essa reação vai liberar um monte de calor e eu preciso de jogar água para reduzir essa temperatura. Consequentemente, essa água vira vapor que vai movimentar uma turbina. Né? No Japão, por exemplo, o que aconteceu? Deu tsunami, deu terremoto, né? Quebrou o sistema de resfriamento. Só que é lógico, eles são japoneses, tem o sistema reserva. Aí veio o tsunami e aí arrebentou esse sistema reserva. Né? E além do acidente, um dos grandes problemas é exatamente o que eu faço com o lixo atômico. Porque depois que eu mantive lá o resfriamento por bastante tempo, ele vai perder um pouco da sua força, né? Então não vai ter uma produtividade mais elevada como era. Então o que você faz? Você pega e tira essa pastilha de urânio, né? Sempre você tem duas varetas de reações, então enquanto uma está reagindo, a outra está esperando, ou sendo substituída. Aí beleza, eu troco, né, essa, e a que estava então reagindo, ela vai continuar a reação, porque ela é radioativa. Você pega e coloca ela num recipiente de chumbo aqui, né, ó, lacradíssimo, né, e daí você tem que aguentar isso aí no mínimo uns 200 anos. Beleza. Acontece que a produção é contínua e constante, né? Você bem pode ver, ó, isso aqui deve ser lá pela China, pela Ásia, né? Esse aqui já tem uma cara mais de ser tipo norte-americano. É lógico que não tem informação de onde que é. E daí o grande problema está exatamente nisso. Você vai produzir uma imensa quantidade de lixo nuclear também, que pode ser igualmente perigoso quanto a um acidente. Né? Então, olha só, geração de energia nuclear no mundo. A gente tem os Estados Unidos, então, com 100 mil megawatts, né? A União Europeia com 123 mil, só que aí também a gente tem uma paulada de países aqui no meio, né? Então, nós teremos uma imensa produção. Aqui, ó, essa imagem, eu poderia ter pego até uma mais atual, mas eu fiz questão de pegar essa mais antiga só para demonstrar para vocês o tanto que a França era dependente da produção termonuclear. Né? Eles deram uma reduzida, não é mais 75%, mas eles ainda continuam bastante dependentes. Né? Olha só, o Japão 27%. Você até pode se perguntar, mas por que o Japão vai utilizar tanta energia termonuclear? Porque é a única opção que eles têm, né? Exatamente para ficar menos dependente. Então, ó, essas aqui são as centrais nucleares, né? Olha aqui, nossa aqui, né? Nos Estados Unidos, então, uma paulada, muito. No Japão, uma boa concentração. Na Europa, a segunda maior concentração, né? Os Estados Unidos possuem muitas usinas termonucleares. Só para vocês terem uma ideia, ó, essas imagens, esses pontinhos, cada um desses aí, ou são usinas de produção de energia termonuclear, ou então são áreas para guardar o lixo nuclear. Né? Dizem que se você joga uma bomba muito forte nos Estados Unidos, tá feito o negócio. Você precisa só começar, porque essas áreas aí, esses reservatórios de lixo atômico fariam o resto da destruição, né? Eu não duvido nem um pouco. E daí a gente parte para a nossa produção de energia termonuclear, né? Em 1930, então, ó, a gente começa as pesquisas na USP,
Em 1940, o Brasil fornece monazita, tório e urânio para os Estados Unidos. E uma coisa que é bastante notável disso é exatamente que é por isso que o Brasil tanto vai conseguir possuir a energia termonuclear, né? E também para onde foi que o Brasil mandou dos Estados Unidos? Para que é isso? Bom, esse aí é exatamente o projeto Manhattan para a produção da bomba nuclear dos Estados Unidos. Falo, nossa, então teve participação nossa? Sim, teve. Em 1950, o Brasil compra centrífugas da Alemanha Ocidental, né? Vale a pena lembrar, o ocidental vai ser a parte então do capitalismo, né? E em 1965, o Argonauta, o primeiro reator brasileiro, né, com colaboração dos Estados Unidos, vai ser construído e colocado aqui para funcionar. Deixa eu só ver. Ah, tá. Já sei qual que é a próxima imagem. E daí a gente vai ter, depois de 65, o Tratado de Não Proliferação de Armas ou então de Produção de Energia Nuclear, né? Então, em 68, a gente tem, digamos assim, a nossa chama apagada. Mas o Brasil não vai desistir, ele vai continuar trabalhando por fora e os Estados Unidos não serão o contrário, né? Falou, putz, o Brasil foi parceiro nosso, então a gente pelo menos faz de conta que a gente não vê, né? Especialidade dos Estados Unidos, fazer de conta que não está vendo um monte de coisa que está acontecendo, quando é dos seus interesses. Em 1971, a gente tem a inauguração da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, né? CNAAA, né? Que vai ser exatamente o projeto Angra. E daí a gente vai ter aqui essa imagem exatamente da construção, né? Esse aí seria Angra 1. Então, um imenso projeto aí de construção, né? Que vai, digamos assim, de todas elas, vai ser o mais rápido de todos, né? 10 anos aí apenas de construção, tá? Isso aqui então é em Angra dos Reis, né? no Rio de Janeiro. Aqui uma imagenzinha da construção de Angra 2. Angra 1 está aqui já em funcionamento, porque Angra 1 é menor, né? Depois, ó, a gente tem aqui outra imagem, né? A continuação, essa aqui eu acho que é de Angra 1, essa foto, tá? Eu achei não tinha exatamente falando se era de Angra 1 ou 2, mas eu desconfio bastante que seja Angra 1 essa imagem, tá? Então, ó, a gente vai ter em 81 Angra 1 entrando em operação, vai ter diversas paralisações, né? Tanto é que o apelido de Angra 1 era vagalume, porque acende, apaga, acende, apaga. Melhor isso do que ter um acidente, né? Então aí a gente tem, ó, Angra 1 e Angra 2, ambas em funcionamento, né? Angra 2 vai entrar em operação em 2001, então você bem pode ver que demorou bem mais tempo que Angra 1, né? Angra 3, paralisada em 86, retomada em 2010. Em 2015 tem a Lava Jato, lembra do Eletrolão? Era principalmente quanto à construção de Angra 3. E daí a gente tem atualmente uma parceria com a iniciativa privada que promete entregar Angra 3 até 2026, né? Só que já falaram da possibilidade desse prazo aí ser renegociado. Então como é que funciona aqui a bagaça, né? A gente vai ter, cadê meu mouse? Achei. A gente tem, por exemplo, em Itatiaia uma grande reserva, né? Mas aqui em Lagoa Real a gente tem extração e beneficiamento de urânio. Daí o que eles fazem? Eles trazem para Caldas, desculpe. Aí a gente vai ter o beneficiamento, né? Ou seja, o enriquecimento. Daí trazem para Resende, onde vai ocorrer exatamente a produção dos elementos combustíveis, já aqui pertinho de Angra, né? Daí você traz para Angra dos Reis, onde é utilizado o minério, né? Para a produção de energia, beleza? A gente tem várias reservas, né? O Brasil é bastante rico em produção de urânio. Em produção não, né? Em reservas de urânio. Então, ó, você bem pode ver, ó, Austrália, Cazaquistão, Canadá, Rússia, África do Sul, Níger e Brasil são as principais reservas de urânio no mundo, né? Então temos aqui, ó, a 7ª posição, né, das reservas mundiais de urânio.
E a grande questão é, o Brasil tem, o urânio é o mais utilizado, mas o Brasil não tem só o urânio, tá? Bora lá então, eu tô começando a ficar rouco. Ah tá, acabou. Isso aqui eu coloquei esse gifzinho só porque eu achei muito engraçado. Mas isso aí é a demolição de centrais termonucleares, né? Isso aí tem uma grande possibilidade de ser exatamente na França. Por quê? Porque eles andaram sim derrubando várias, né? Destruindo aí grande número aí de usinas que poderiam ser substituídas por outras fontes, beleza? Por quê? Para evitar exatamente a ocorrência de acidentes, beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.